sabe quem foi São Francisco de Assis e o que é a perfeita alegria que ele tanto falava? Oi, eu sou o Lourenço Kiwi e nesse vídeo eu quero tentar mostrar quem foi São Francisco de Assis e o que realmente significa a perfeita alegria. Um ensinamento extremamente lindo e necessário para nós cristãos. Então, para a gente poder entender o que é a perfeita alegria, a gente precisa primeiro entender quem foi São Francisco, né? A sua história. Francisco era um jovem extremamente rico. Seu pai era um dos maiores comerciantes de tecidos de toda a região. Por conta disso, Francisco sempre cresceu em torno de festas luxuosas e de banquetes, com bastante comida e bastante coisa. E como a maioria dos jovens nobres de sua época, Francisco tinha um sonho, se tornar cavalheiro. E o pai dele também queria isso, porque a maioria dos pais dessa época era extremamente prestigioso seu filho ser um cavalheiro. Era como, mostrar pra todo mundo que você tem uma família boa, com bastante dinheiro, é prestigiante. Mas mesmo sendo muito carismático, Francisco era snob com os leprosos e com os pobres. Se você não sabe o que são leprosos, na Idade Média existia uma doença chamada lepra. Era uma doença extremamente contagiosa, que causava vários bulbos na pele das pessoas, várias feridas que coçavam muito, bem dolorosas também. E o Francisco, ele sentia nojo de todos os leprosos. Se você quiser saber como São Francisco mudou drasticamente de vida, continua no vídeo porque você vai se surpreender com a história dele. E Francisco consegue realizar o seu sonho de ser cavalheiro. Ele consegue ir pra guerra, só que ele acaba sendo capturado. O pai dele paga pra ele ser solto, só que ele volta extremamente doente, fraco, não conseguindo levantar, com vários sintomas. E na cama, numa situação de cama, ele escuta a voz de Deus pela primeira vez. Então ele escuta Deus dizendo: Francisco, a quem é melhor servir, o servo ou o mestre? E São Francisco responde rapidamente: ao mestre. Então Deus diz: então por que abandonas o seu mestre pelo servo? Essa pergunta fica gravada na alma de Francisco. Tempos depois, já curado, Francisco entra na pequena e abandonada igreja de São Damião. Era uma igreja em ruínas, as paredes estavam caídas, o telhado estava destruído, não tinha telhado, né? Ninguém rezava ali, a não ser os leprosos. Enquanto Francisco estava diante de um crucifixo velho, cheio de poeira, ele escuta de novo uma voz profunda, a voz de Deus, mas não com os ouvidos, e sim com sua alma. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Esse foi o início da grande transformação de São Francisco, e o caminho que o levaria a descobrir o que é a perfeita alegria. Só que, meus amigos, essa transformação custou caro. Para ele poder obedecer à voz de Deus, que disse para ele reconstruir a igreja, ele precisava de dinheiro para poder reconstruir a igreja. Então ele começou a vender os tecidos de seu próprio pai, sem ele saber. O pai de Francisco ficou extremamente bravo e levou ele para o tribunal, onde estava o bispo, uma multidão enorme, cheia de gente, e ele exigia que Francisco devolvesse todo o dinheiro que ele conseguiu com o tecido. O pai de Francisco queria com esse tribunal não só que ele devolvesse o dinheiro, mas tirar toda a herança que ele tinha para Francisco. E foi nesse momento que aconteceu um dos maiores eventos, um dos maiores episódios da vida de todos os santos. São Francisco de Assis renuncia toda a herança de seu pai, incluindo as roupas que ele estava usando. Ele começa a se despir, ele fica completamente nu na frente de toda a multidão ali. E ele diz uma frase completamente impactante: por muito tempo chamei Pedro Bernardone de meu pai. Agora somente digo: Pai nosso que estais no céu. Meus amigos, que grande momento, né? Eu fico até animado de dizer. São Francisco, ele diz que ele não é mais filho do pai biológico dele, somente de Jesus Cristo, que ele está disposto apenas a servir à vontade de Deus. Isso é extremamente lindo, meus amigos. É belíssimo. Nesse momento, ele com certeza não tinha mais como não ser santo. A partir deste icônico dia, São Francisco muda completamente a sua vida. Ele começa a viver com os pobres e com os leprosos, aquele que ele tanto sentia nojo, porque era nessas pessoas que ele enxergava Jesus Cristo. Ele sentia o amor dessas pessoas, ele queria amar elas, porque amando elas, ele amaria Jesus Cristo. Ele abraça totalmente a pobreza, ele se casa, entre aspas, com a pobreza. E a partir deste momento, ele não tem mais nada, ele não tem mais bens materiais, ele não participa mais das festas luxuosas que ele antes participava. E é aí, meus amigos, no abandono da própria vida,
que São Francisco começa a entender o que é a perfeita alegria. Depois de renunciar a tudo, Francisco começou a viver junto com os leprosos e os pobres. Ele abraçou totalmente a pobreza, mas ele não parou por aí. Ele decidiu fundar a Ordem Franciscana, a Ordem dos Frades Menores. E ele precisava da aprovação do Papa, porque existiam muitas denúncias de que o modo de vida que Francisco e seus companheiros tomavam era imoral. Não imoral em si, mas não era para um cristão viver a vida que Francisco levava. Ele conseguiu a aprovação do Papa, e a partir daí ele conseguiu realmente fundar a Ordem dos Franciscanos, que, se você conhece algum frei, os freis, ele fundou a Ordem dos Freis, né? E foi aí que os freis começaram a se espalhar por todo o mundo, vivendo o evangelho de forma completamente radical. São Francisco tinha um frei, um de seus seguidores, que ele gostava mais, né? Tinha um carinho especial por ele, Frei Leão. E foi junto de Frei Leão, na neve, na chuva, na dor, com ventos extremamente fortes, passando fome, caminhando até o convento de Santa Maria dos Anjos, que São Francisco ensina para Frei Leão o que é a perfeita alegria. Frei Leão, extremamente cansado, pergunta: Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? Francisco olha para Leão e diz: se conseguimos pregar o evangelho para todas as criaturas, até mesmo as de mau coração, e elas se converterem, ainda não é a perfeita alegria. Frei Leão não entende, afinal isso é uma coisa extremamente boa, e isso não seria um motivo de alegria? São Francisco continua: se nós fazermos os cegos enxergarem, os mudos falarem, ressuscitarmos os mortos, isso ainda não é a perfeita alegria. Frei Leão fica sem entender completamente nada. Afinal, fazer milagres e pregar o evangelho não é o ápice da vida espiritual? Qualquer um ficaria confuso na situação de Leão. Então Francisco chega ao ponto: irmão Leão, anota isso com atenção. Se ao chegarmos ao nosso convento e os frades não reconhecerem a gente, nos expulsarem, fazerem a gente dormir no chão, na chuva e na neve, e mesmo assim nós conservarmos a paz, aí está a perfeita alegria. Quando um homem sente qualquer tipo de dor, qualquer tipo de desprezo por Jesus Cristo e não perde sua paz, conserva ela e faz tudo isso com amor, aí está a perfeita alegria. Porque a verdadeira alegria não está quando fazemos milagres, quando estamos rezando e sentimos um sentimento bom. A verdadeira alegria, a perfeita alegria está quando a gente ama Jesus, mesmo sendo humilhado, mesmo não tendo nada, mesmo sendo completamente fracassados. Se você continua amando Jesus nesse momento, você é verdadeiramente alegre. A perfeita alegria não está em prazeres momentâneos, como sair com seus amigos para beber ou comer uma comida muito gostosa. A perfeita alegria está em imitar e amar Jesus, mesmo na dor. Mesmo que isso significa sofrer demasiadamente, mesmo que isso significa perder tudo. Foi exatamente quando São Francisco descobriu o que era a perfeita alegria que sua vida mudou. Ele deixou toda a herança, todos os seus bens materiais, para poder servir apenas à vontade de Deus. E ele encontrou alegria nisso, mesmo vivendo sem nada, mesmo vivendo na chuva e no frio. Ele largou tudo para poder morar com os leprosos e os pobres, para poder agradar Jesus Cristo. Existe uma música que conta sobre a perfeita alegria. Eu vou colocar um trechinho e deixar o link no comentário fixado ou na descrição do vídeo, se você quiser escutar essa música. Uma música bem bonita até, muito bonita. Cai a tarde de inverno impiedoso e Francisco e Leão sob a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. E fica a pergunta: será que eu ou você buscamos a perfeita alegria no nosso dia a dia? Voltando à vida de São Francisco, e a minha também, porque agora eu vou falar de uma coisa que eu vejo muita gente falando. Muita gente tem uma imagem errada de São Francisco, como se ele fosse um Buda da Igreja Católica, um hippie com seus ensinamentos de paz, ou amar os animais. Mas não é isso que São Francisco ensina a gente. Isso é uma visão deturpada de sua vida. Francisco é um santo católico,
ele obedece à Igreja Católica, ele segue os ensinamentos da Igreja Católica. Então não faz sentido você seguir São Francisco, mas não seguir a Igreja Católica. Claro que você ser de outra religião e admirar São Francisco como um grande homem, não tem problema algum, afinal ele realmente foi um grande homem. São Francisco era tão apaixonado por Jesus que ele concedeu a ele um dom raríssimo, as Santas Chagas. No Monte Alverne, depois de um longo período de jejum e oração, Francisco teve uma visão, viu um serafim e Jesus Cristo crucificado. E depois dessa visão, sua vida mudou drasticamente. Ele recebeu os estigmas, as marcas na mão de Jesus, né? Não só as marcas na mão, como nos pés e no lado, aqui onde o soldado São Longuinho perfurou, se eu não me engano. Os últimos dias da vida de São Francisco foram de extrema dor. As suas chagas sangravam sem parar. Ele estava extremamente doente, mas nada disso deixou com que ele abalasse a sua paz e a sua alegria. Em seus momentos finais, São Francisco fez um único pedido: se deitar no chão. Ele não queria morrer numa cama luxuosa. Ele, que era um homem que viveu a vida inteira cheio de luxos, decidiu de uma vez por todas ser humilde. E ele quis morrer deitado no chão. Morrer na humildade, morrer sem nada. Suas últimas palavras foram: eu fiz a minha parte, que Cristo lhe ensine a fazer a parte de vocês. São Francisco morreu cego, ferido e doente. Mas nada disso deixou ele de ser feliz, porque ele encontrou uma coisa que todos nós precisamos. Bom, dentro desse vídeo eu não contei toda a vida de São Francisco, porque ele realizou muitos outros feitos, como sua grande amizade com Santa Clara, uma vez que ele domou um lobo raivoso, outra vez que São Francisco quase conseguiu impedir uma guerra quando ele foi conversar com o sultão do Egito e lutou pela paz. Todas as suas orações e seus ensinamentos. Se eu fosse contar toda a vida de São Francisco, provavelmente o vídeo teria mais de 3 horas. Se vocês quiserem que eu aborde outros temas da vida desse grande santo, deixe aqui nos comentários, porque tem muita coisa interessante, não só dele, mas de outros santos franciscanos, porque junto com a ordem que ele fundou, surgiu muitos outros frades que são santos. Inclusive o primeiro santo brasileiro, que é Frei Galvão, é um frei da ordem de São Francisco. Existe Santo Antônio, São Padre Pio, diversos santos frades, né? São Francisco era um homem que amou muito o seu próximo. Ele sabia muito bem o que era o amor. E você, sabe o que é o amor? E sabe que amor e paixão são duas coisas completamente diferentes? Bem, eu tenho um vídeo muito legal explicando. Se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do meu vídeo ou acabou se entretendo. Então se inscreve e dá o like se você quiser aprender mais coisas sobre a Igreja Católica, a doutrina e vida dos santos. Com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.